tema de hoje é um tema que eu trouxe por conta de uma dúvida de uma amiga minha sobre relacionado à área de compliance, né? E o tema é justamente quem disse que só grandes consultorias podem implantar o programa de compliance. Meu nome é Erika Lamu, eu vou conduzir você nessa jornada, nessa nossa série, né, do Jornada Compliance, e a minha missão é ajudar você a sair do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês atuando com compliance na prática. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer é realmente um alinhamento inicial, porque eu não sei se você que está assistindo esse vídeo está assistindo pela primeira vez e nunca ouviu falar na área de compliance, né? Então, eu faço sempre alguns alinhamentos quando a gente começa a live, que na verdade é como se fosse uma aula de compliance na prática, né? Então, compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajudam a empresa a implantar a cultura da integridade aliada à conformidade legal e atuando também na prevenção de riscos, porque é sempre mais barato para a empresa prevenir e evitar que um risco aconteça do que realmente atuar remediando aquele risco, né? Atuar, por exemplo, nas consequências da materialização, na concretização daquele risco, tá? E eu criei uma expressão matemática para explicar de uma outra forma, né, o conceito do compliance. E que expressão é essa? Compliance é igual à cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos. Para ver se dessa forma fica mais fácil, mais objetivo para quem não conhece a área de compliance passar a entender, né? E a área de compliance, ela é a área que é responsável nas empresas atualmente por criar e implantar o código de conduta ética, o código de ética, tem várias nomenclaturas. Eu particularmente gosto de código de conduta, porque a sua ética pode ser diferente da minha e nós sermos igualmente éticos, porque a ética ela é um conceito muito mais filosófico, né? Tem muito a ver com os valores com os quais a gente foi criado. Um exemplo que eu gosto de dar é a própria questão de fazer uma denúncia. Então, você pode ter sido criado de uma forma que seus pais podem ter dito assim: se você vê alguma coisa errada, denuncie, diga que aquilo está sendo feito errado, né? E eu posso ter sido criada de uma forma que seja da seguinte maneira, por exemplo, se você denunciar, você é dedo duro, você é X9, você é traidora, você está se metendo dentro na chamada. Então, para mim, nesse exemplo hipotético, é certo não denunciar. Para você, nesse exemplo hipotético, é certo denunciar. Nós estamos errados? Não, é a forma como a gente foi criado. Então, para mim, eu vou estar sendo ética se eu não denunciar, e para você, você vai estar sendo ético se você denunciar, tá? Então, por isso que eu prefiro utilizar o termo código de conduta, mas vai a gosto do freguês, tá? Então, as empresas, elas têm hoje a área de compliance, que além do código de conduta, de ser responsável pelo código de conduta, a área de compliance é responsável também pela implantação do programa de integridade, tá? Se você quiser saber mais sobre o programa de integridade, você vai lá no link da bio do Instagram, que tem um mini curso gratuito com os 10 pilares do programa de integridade, com vídeos e com e-books, para você entender realmente como é que funciona essa questão de programa de integridade e que 10 pilares são esses, tá bom? Então, voltando ao tema de hoje, né? Se na sua empresa a alta administração, quando a gente fala em alta administração, são aqueles administradores da empresa que estão mais próximos dos acionistas, tá? Pode até ser os próprios acionistas, próprios donos da empresa, a depender da estrutura da empresa. Mas, geralmente, a gente fala nesse termo alta administração como um sinônimo de diretoria, tá? Só para simplificar. Não é só isso, mas para simplificar. Então, às vezes, a diretoria tem essa dúvida. A diretoria pode achar que só grandes consultorias têm o know-how, têm o conhecimento, a expertise necessária para implantar a área de compliance, quando, na verdade, não é assim, tá? Então, se você sabe que na empresa que você trabalha, ou mesmo em uma empresa que já é cliente sua, de outros serviços de consultoria, caso você seja um consultor ou consultora, né? Você sabe que a direção da empresa tem essa visão,
Isso significa que esse desconhecimento da parte deles pode contar ponto a seu favor. Você pode encarar isso ou transformar essa dúvida deles numa oportunidade, tá? E observe o seguinte, e quando a gente fala nessa questão de grandes consultorias, eu não estou falando aqui, por exemplo, da sua empresa ter ou não orçamento para contratar uma grande consultoria. Que tem gente que pensa assim, não, Erika, mas minha empresa pode contratar uma grande consultoria, inclusive, eles contratam de vez em quando. Não é disso que eu estou falando, não é de capacidade de pagamento, não é de poder contratar, não é de fazer parte do dia a dia da empresa, contar com grandes consultorias, né? Não é isso, mas, na verdade, o que eu estou falando é sobre um entendimento equivocado por parte da alta direção que só grandes consultorias possuem expertise para implantar esse serviço. Ou seja, só deixando claro, caso não tenha ficado claro ainda, não é só grande consultoria que pode implantar o programa de compliance, a área de compliance, o programa de integridade. Tá? Você que está me assistindo tem total capacidade de executar esse mesmo serviço e com excelência. Tá? Então, tem gente que fica com essa dúvida, né? Às vezes a empresa tem essa percepção equivocada, né? De que só empresas grandes. Então, assim, se você conseguir mapear que a empresa ela tem a percepção, você já tem que deixar claro que não é só coisa para grandes consultorias, né? E que, se você tiver o apoio da alta administração, da alta direção, você vai conseguir, sim, implantar um programa de compliance ou criar a área de compliance dentro da empresa, né? E aí é importante que desde já você fale dessa questão do apoio da administração, porque sem ele você não vai conseguir fazer nada. Então, se for uma coisa para inglês ver, como se diz, né, só para fazer de conta, só para constar, significa que você não vai ter apoio da administração. É só para cumprir algum requisito e ele não vai ligar. Então, já não vale a pena. Mas se realmente você sabe que a empresa tem a intenção de implantar, só que, por exemplo, ela pode dizer assim, poxa, a gente não está com orçamento agora, então, poxa, vamos entrar em contato com alguma grande consultoria ou alguma das grandes consultorias que nos atendem para implantar a área de compliance, então você já vê isso daí como uma oportunidade, porque você pode executar sim, se tiver o apoio da alta direção. Você já deixa, meio que já dá um recadinho do coração para a alta direção, dizendo que se você tiver apoio, você consegue também, tá? E assim, apesar de ser, para mim, é uma pergunta que soa estranho, né? Mas, ao mesmo tempo, é factível, é muito possível que haja uma grande quantidade de empresas que tenha essa percepção. Até porque o termo compliance é um termo em inglês, né? Vem de to comply with, agir de acordo com. E aí, por conta disso, muita gente acredita que tem a ver totalmente com conformidade legal. Tem, mas não apenas conformidade legal, tá? E aí, quando a gente fala nas grandes consultorias, né, que tem um grupo específico que é chamado de Big Four, que são as quatro maiores, né, elas são todas de fora do país. Então, por conta disso, e associando ao termo que é inglês, muitas empresas, muitos diretores acreditam realmente que só grandes consultorias têm capacidade de fazer isso. E aí já entra um outro engano que, tipo, então se são grandes consultorias, só grandes empresas conseguem contratar grandes consultorias, então a média empresa, por exemplo, não consegue contratar. Não é assim que funciona, tá? Tem a ver muito mais com expertise, né, do profissional que vai implantar do que com o tamanho da empresa propriamente dita. Ou se é uma empresa de fora, se é uma consultoria de fora, enfim. Até porque a gente tem a lei de corrupção federal. Tem algumas leis internacionais, como a lei do Reino Unido, tem. Mas é fundamental que sigam as leis brasileiras, porque a gente está no Brasil. Então, mesmo que seja uma empresa de fora, ou cuja matriz, cuja origem seja de fora, é a lei nacional que tem que ser seguida majoritariamente, prioritariamente, tá? E aí entra tanto a lei anticorrupção federal, como também as leis anticorrupção estaduais e até municipais, porque tem algumas capitais que possuem
sua própria lei. E aí vocês precisam, você como representante da empresa ou as empresas em que vocês trabalham, precisam seguir essa legislação se quiserem contratar com a administração pública. Mas, mesmo que sua empresa não tenha como cliente, né, alguma empresa da área pública, algum órgão público, instituição, enfim, é interessante, é de bom tom que a lei de corrupção seja respeitada, porque é aquilo, você não sabe se amanhã a empresa que você trabalha vai se envolver em algum escândalo de corrupção. E toda empresa ela tem relacionamento com o agente público. Então, a partir do momento que ela tem relacionamento com o agente público, ela pode agir de forma a corromper o agente público. Então, ela pode ser um corruptor, né? Se envolver, no caso de corrupção ativa, em que ela corrompe, ou passiva, em que o próprio agente público pede algum pagamento de propina para, por exemplo, facilitar, agilizar alguma autorização, alguma licença, alguma certidão, né? Então, como toda empresa, ela precisa de certidão, precisa de licença, precisa de autorização. Toda empresa ela está passível a sofrer uma auditoria por parte, por exemplo, da Receita Federal ou então do próprio Ministério do Trabalho, né? Então, tem essa questão de relacionamento com o agente público. Então, toda empresa está passível a sofrer com corrupção passiva. Mesmo que seja uma empresa séria, isso não impede de um agente público pedir algum tipo de propina, né? Isso supondo que sua empresa não tenha problema nenhum com a questão da integridade, no sentido de ser realmente uma empresa 100% íntegra. Então, quando você tem esse relacionamento com o agente público, que toda empresa tem, você tem que se precaver. Então, por isso que é de bom tom que toda empresa siga, no mínimo, a lei anticorrupção federal. E aí verificar, por exemplo, também a questão da lei de corrupção estadual, se houver, e hoje a grande maioria dos estados tem, aqui em Pernambuco, por exemplo, tem, e já tem algumas capitais que possuem também a sua lei de corrupção municipal, tá? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Voltando à questão da dúvida, né, de alguns diretores sobre, poxa, será que é só grandes empresas de consultoria que conseguem realmente implantar a área de compliance? Se fosse assim, eu não teria alunos que são consultores de empresa, né? Alunos que dão consultoria em relação a vários serviços, entre eles os serviços de compliance, seja implantação do programa de integridade, seja criação, implantação da própria área de compliance, tá? E, além dos meus alunos, eu também não atuaria, desde 2018, com a minha empresa de consultoria, que é a Integrity Assessoria, dando justamente consultoria, entre outros serviços, na criação da área de compliance, na implantação e estruturação do programa de integridade. E até em auditorias de programas de integridade, para ver se eles estão aderentes à lei, para ver, por exemplo, se eles podem participar, podem concorrer a estar recebendo o selo Proética, entre outras questões, tá? E é aquilo. Hoje eu tenho clientes em vários segmentos. Então, tem cliente na área... tenho clientes que são fábricas, tenho clientes na área de serviço, só não tenho realmente cliente na área agro, mas clientes na área farmacêutica e em vários segmentos, tá? E alguns clientes, inclusive, estão listados na Bovespa. Então, é aquilo, tem cliente de tudo que é tamanho, e eu não sou uma grande consultoria. Minha empresa, né, não é uma grande consultoria, tá? Então, tentem desmistificar essa questão. Não é porque o termo compliance é um termo em inglês que significa que só as grandes consultorias, cuja matriz é fora do país, que conseguem realmente expertise para implantar um programa de compliance, ou a área de compliance, ou o programa de integridade, tá? E tem gente que diante dessa informação, né, que é importante ter conhecimento, pode dizer assim, poxa, Érica, mas a questão é a seguinte, a empresa que eu trabalho, ela sempre contrata as grandes consultorias para fazer, por exemplo, as demonstrações financeiras, né? Aquelas demonstrações financeiras anuais da empresa, e precisa de um parecer de um auditor independente. Então,
a minha empresa sempre contrata. E uma coisa que eu percebo é que com o crescimento da área de compliance, o que é que vai acontecer? Quando eles chegarem na empresa esse ano, certamente eles vão oferecer esse serviço do compliance para os diretores da minha empresa. E aí, entre eu e uma grande consultoria, minha empresa vai ficar com a grande consultoria, certamente, já que eles já fazem, por exemplo, serviços como os serviços relacionados a demonstrações financeiras. Só que aí o que acontece? Você vai entrar naquele ciclo de ó vida, ó azar, né? Tem gente que sei lá, meio que se acha vítima do mundo, só que não é para você encarar dessa forma. Pelo contrário, você tem que perceber que isso é uma grande oportunidade para você. E por que é uma grande oportunidade? Porque você tem total capacidade de realizar esse serviço de criação da área de compliance, de implantação do programa de integridade, né? E aí o que acontece? Você acaba criando um não do tamanho do mundo na sua cabeça, você acaba imaginando que não é possível, né? Não é uma coisa que esteja ao seu alcance, e você já visualiza essa impossibilidade, né? E aí você cria um não do tamanho do mundo que não existe, porque você ainda não recebeu esse não. Então, é aquilo, a gente sempre tem que ir em busca do sim, né? A gente sempre tem que ver a metade do copo cheio. Então, se você não recebeu o não na empresa, você não pode estar visualizando esse não, imaginar que vai receber esse não, porque senão ele vai acabar se materializando de fato, né? Aquilo, o universo conspira ao nosso favor e as palavras têm poder. Então, as palavras têm poder e o nosso pensamento tem mais poder ainda, principalmente subconsciente. Então, se você for entrar nessa vibe de, poxa, eu já sei que vou levar um não, você vai levar um nem. Então, você tem que realmente tentar ir atrás do seu sim, você tem que ir em busca realmente de uma resposta positiva para uma proposta que você vai fazer para a empresa de estar implantando a área de compliance, o programa de compliance. Então, e aí o que é que você precisa fazer? Né? Você precisa se antecipar aos fatos. Então, por exemplo, se você sabe que você que há uma probabilidade, né, de naquele ano, nesse ano, em determinado momento, quando chegar uma grande consultoria para auditar as demonstrações financeiras da empresa, por exemplo, eles têm a possibilidade de oferecer para a empresa que você trabalha o serviço de compliance, né? O serviço de criação da área de compliance, ou o serviço de criação do programa de compliance, ou implantação do programa de integridade, você precisa se antecipar. Então, como é que você vai fazer? Você não vai permitir que eles ofereçam esse serviço antes de você, né? Então, você tem que se preparar o quanto antes para que você consiga oferecer esse serviço. Você como funcionário, ou mesmo se você já tiver como cliente, se já tiver uma consultoria, já atuar como consultor independente, né? Você sabe que você não tem no seu portfólio de serviços a área de compliance, os serviços relacionados à área de compliance, você tem que se antecipar e se preparar para oferecer o quanto antes esse serviço, e você sendo funcionário, por exemplo, para que você possa assumir a área de compliance, né? E é aquilo, você não vai meter os pés pelas mãos e vai oferecer, não, eu faço, eu quero, não, você de não perder uma oportunidade sem você estar preparado. Você tem que se preparar, porque aí realmente você consegue agarrar a oportunidade, você pode oferecer realmente, né, a criação daquela área, sabendo que você tem a plena capacidade e competência técnica, né? Que vão lhe dar segurança, vão lhe dar convicção de que você consegue fazer aquele serviço. Então, você, amolando seu machado, se preparando, estando tranquilo para oferecer, aí você vai e oferece, tá? Tem gente que acaba perdendo uma oportunidade por conta de ansiedade,
né? Aí faz, não posso perder essa oportunidade, e eu sei que semana que vem o pessoal, a consultoria de fora está aqui, e eu tenho que oferecer, aí oferece, entra em contato com algum diretor, com a outra direção, e aí ele diz, que legal, então você acha que consegue? Eu disse, não, então, ainda não, porque eu ainda não estudei nada, eu sou de zero de conhecimento, por favor, né? É aquilo, você tem que aproveitar as oportunidades, tem, mas você não pode queimar cartucho. Então, se é de você ter a iniciativa de dizer que você consegue, você tem que, de fato, já estar. Porque o diretor pode dizer assim, ok, então me apresenta um projeto até sexta-feira para a criação da área, aí você vai ficar fica gago sem conseguir falar, porque você não tem o conhecimento técnico que você deu a entender que tem, pega mal. Então, não queima cartucho, não te queima com a diretoria. Se antecipa aos fatos. Se você já está prevendo que isso pode acontecer, se você está percebendo que a área de compliance cada vez mais está crescendo, eu estava dando uma olhada hoje, acho que vou ver até se eu falo sobre isso na próxima live. Cerca de 3.500 vagas abertas no LinkedIn, do jeito que eu achei, você pode achar. Acho que quarta-feira eu falo sobre esse tema. Então, em janeiro eram 1.500 vagas. Hoje são 3.500 vagas. Você está esperando o quê? Vai esperar que alguns anos se passem e, tipo, daqui a 1 ano, 2, você pode estar como coordenador da área de compliance, gerente da área de compliance, e você vai ficar de braço cruzado esperando que chegue esse momento do mercado estar hiperaquecido. O mercado já está aquecido e não tem pessoal qualificado, tá? Então, tenham muita atenção, foquem realmente na área de compliance para entender que é realmente uma grande oportunidade. É uma área rica em informação, rica em detalhes, é uma área que paga bem. Então, quando eu falo, por exemplo, que você pode ter ganhos de R$ 7.700 por mês, não é fazendo nada mirabolante, não. É sendo, por exemplo, um analista sênior. E para você ser um analista sênior, você tendo conhecimento de como aplicar na prática, você consegue preencher uma vaga dessa. Se você, por exemplo, numa entrevista, você souber como falar, se questionarem para você, poxa, como é que você vai implantar a área de compliance? E você souber responder e com maior clareza, né, de informação, maior conhecimento técnico e também segurança do que seus concorrentes, a vaga é sua. Quanto é que você está ganhando hoje? R$ 7.700 é a média. Entra lá no site do Vagas, pesquisa pelo salário de analista de compliance. Pode chegar a mais do que isso, tá? Esse 7.700 é uma conta que eu fiz para ver em 13 meses, você como funcionário, se você consegue atingir uma renda de R$ 100.000, ou seja, de 6 dígitos por ano, e você consegue. Por que vezes 13? Porque são 12 salários, mais o 13º. Então, você consegue. E assim, tem salários maiores do que 7.700 para analista sênior, tá? E aí a pessoa, às vezes, entra numa vibe de, não, eu queria e tal, parte para ação, né? Vamos sair do mundo de Alice e dizer, poxa, o que é que eu preciso fazer para chegar lá? Então, nessa situação que eu estou falando, de que a empresa pode ter o entendimento, né? A direção pode ter o entendimento equivocado de que só uma grande consultoria consegue implantar a área de compliance, você se antecipando e se preparando, você pode realmente conseguir oferecer o seu serviço, você como funcionário, ou você como consultor, se a empresa já é cliente sua, você pode realmente oferecer esse serviço de implantação da área de compliance, porque entenda o seguinte, o que a empresa precisa é resolver o problema. E aí a necessidade da empresa não é contratar uma grande consultoria. A necessidade da empresa também não é contratar você. Qual é a necessidade da empresa? É resolver o problema. E qual é o problema? É a inexistência da cultura da integridade. Então, às vezes, é até uma empresa íntegra, mas não tem aspectos específicos que vão delinear, que vão formatar, construir a cultura da integridade da empresa. Então, é a inexistência da cultura da integridade, né? E a falta de acompanhamento em relação à conformidade legal. A empresa pode não estar aderente às leis e normas do segmento que ela atua, por exemplo.
E também a questão da prevenção de riscos, ela pode não atuar prevenindo riscos. Esse é o problema da empresa. Então, se você chegar, né, para atender essa necessidade da empresa, você já vai dar um passo à frente. E observe o seguinte, que a necessidade da empresa não é criar área de compliance. Qualquer que fosse o nome, ao invés de compliance, se fosse uma área abacaxi e que resolvesse a questão de implantar a cultura da integridade, de atuar na conformidade legal e atuar na prevenção de riscos, a empresa ia contratar o serviço abacaxi. O nome é o de menos. Então, a necessidade é o que importa. O problema a ser resolvido é que conta. Então, por que eu estou dizendo isso? Para você entender e você também explicar que a necessidade da diretoria, no caso, né, que a necessidade da empresa não é contratar uma grande consultoria, é resolver o problema da inexistência de uma área que foque na integridade, na conformidade legal e nos riscos. Então, a partir do momento, né, que você tem iniciativa, você vai ser a pessoa que vai chegar e depois, eu vou resolver essa necessidade da empresa, eu vou resolver esse problema da empresa, eu vou resolver essa carência que a empresa tem em relação a esses temas, você vai estar sendo contratado, você vai estar sendo promovido, o seu projeto de criação de área vai estar sendo aceito. Então, é aquilo, você, mesmo que você seja um consultor independente, esse exemplo se aplica muito para quem é funcionário, né? Mas mesmo que você seja um consultor independente que tenha outros serviços, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, o seu serviço, vamos falar primeiro do funcionário para organizar a ideia, tá? Você como funcionário, você tendo a iniciativa de oferecer esse serviço, porque todo trabalho que você faz para a empresa, qualquer que seja o segmento da empresa, é um serviço seu que você oferece em troca de um salário, certo? De um salário, de um cargo, enfim. Então, se você oferece esse serviço justamente por já estar preparado, por ter a competência técnica, o conhecimento técnico e prático também, que a empresa precisa para que você tire um projeto desse de compliance do papel, você vai ser infinitamente mais barato do que uma grande consultoria. Então, você executando esse serviço vai custar muito menos para a empresa do que se ela contratar uma grande consultoria. Então, você precisa estar preparado para isso. Da mesma forma, Erika, mas eu sou consultor. Mesmo você sendo consultor, você, se tiver um mínimo de noção de preço de mercado, você não vai cobrar o preço que uma grande consultoria cobra. Você é um consultor independente, você é pequenininho, você não vai cobrar os tubos de dinheiro que as grandes consultorias cobram. Então, a necessidade da empresa não é de contratar uma grande consultoria, né? A necessidade da empresa é justamente de atuar na cultura da integridade, na conformidade legal e na prevenção de riscos. E você pode ser o profissional que vai ser o veículo para que a empresa atinja esse objetivo. E cabe a você aproveitar essa oportunidade da melhor forma, né? Não ficar de braços cruzados esperando, mas vai vir alguma empresa de consultoria grande e vai oferecer esse serviço. Se você ficar com essa atitude, vai mesmo, esqueça. Então, primeiro, começa aqui, você tem que trabalhar a sua mente, sua cabeça. Você tem que visualizar que você consegue, tanto que você vai conseguir adquirir o know-how, a expertise, o conhecimento técnico que você precisa, como também o conhecimento prático, tá? Então, falando de conhecimento técnico e prático, aqui no canal do YouTube, no canal Erika Lamour, ou no Insta, erica.lamour, você tem acesso a uma tonelada de vídeos, são mais de 100 vídeos, já deve ter uns 150 agora, falando sobre situações de compliance na prática, né? Como você pode atuar com compliance na prática. São situações que você não vai encontrar nos livros, tá? Os livros têm uma pegada mais conceitual, mais acadêmica. Eu digo por experiência, porque eu participei em 2 livros como coautora, então é muito mais conceitual, né? E aqui, nessas aulas que eu faço com vocês, toda segunda, quarta e sexta às 19, a ideia é realmente trabalhar questões práticas com vocês, coisas que vocês não vão encontrar nos livros, mas que eu encontrei no dia a dia ao longo desses anos que eu atuo na área de compliance. Atuo com compliance desde 2014. Então, e com a prática, né? Não é com teoria, então é diferente. Então,
Diante disso, eu trouxe alguns passos aqui para que vocês consigam realmente aproveitar essa oportunidade junto à diretoria, né? Consigam se antecipar aos fatos e realmente oferecer o seu serviço na hora certa, no momento certo e antes de uma grande consultoria, tá? Então, primeiro, o que é que você tem que fazer? Amolar o seu machado. Básico, básico, básico. Sentar a bunda na cadeira e estudar. Simples assim, né? E aí você tem que aprender tudo o que você puder sobre a área de compliance, o quanto antes, para oferecer os seus serviços para a empresa, tá? Eu tenho um curso que é o do Strava Compliance, que a gente abre turma algumas vezes no ano. A primeira turma está aberta agora, está aberta não, está acontecendo agora, né? Então, você pode esperar a próxima turma que vai abrir, ficar atento, vai acompanhando a gente. Quando a gente abrir turma, a gente fala, né? Mas você tem que amolar o seu machado, fato. Segunda coisa que você tem que fazer, você tem que elaborar um projeto com um cronograma e com todos os detalhes necessários para que você deixe claro para a diretoria como é que você vai fazer a criação da área de compliance, tá? Como é que você vai implantar a área de compliance dentro da empresa. E, já que a gente está falando sobre esse tema, se você quiser saber mais detalhes, como você pode fazer para realmente implantar, para apresentar um projeto desse, para chegar para a diretoria e dizer, olha, eu posso ser o responsável pela área de compliance, eu posso ajudar a empresa a implantar a área de compliance, a gente criou, eu e minha sócia, a gente criou um evento que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de maio, que é o Maratona Compliance na Prática, tá? Para você se inscrever nesse evento, que é completamente gratuito, assim como, por exemplo, o curso que você tem acesso no Instagram, pelo link da bio no Instagram, o curso sobre o programa, os pilares do programa de integridade, se você acessar o link da minha bio lá no Instagram, você também vai ver o link de inscrição para o Maratona Compliance na Prática. Também vamos colocar na descrição desse vídeo no YouTube, tá? É só clicar em se inscrever. Dias 4, 5 e 6 de maio. Se programe, porque eu vou mostrar gratuitamente como você consegue fazer a implantação do compliance na prática. E mais detalhes você consegue ver lá, tá? Não vou falar aqui muito para não me alongar demais. E aí, tanto você pode acessar pelo YouTube, como você pode acessar pelo Instagram, como também pelo Face. Pelo Face perfil erica.lamour.oficial. Também vai ter esse mesmo tipo de informação lá, tá? Para quem tiver entrado agora, eu vi que algumas pessoas entraram há pouco tempo. Hoje, o tema do Jornada da Compliance, o tema do nosso episódio de Jornada da Compliance foi justamente sobre as grandes consultorias, né, que muitos diretores acham de forma errada que só as grandes consultorias têm o conhecimento técnico, a expertise necessária para implantar a área de compliance, quando, na verdade, isso não é verdade. Quando isso não é verdade, né? Isso é um mito que se criou muitas vezes porque o termo compliance é um termo em inglês e aí se imagina que tem que ser uma grande consultoria, uma Big Four, para estar realmente fazendo a implantação da área de compliance, tá? Bom, eu sou Erica Lamour. Minha missão é ajudar vocês a saírem do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais atuando com compliance na prática. E, em especial, se você quiser atuar de forma autônoma como consultor. Tá? Eu sempre trago uma série de dicas, sempre trago temas polêmicos, temas problemáticos que, às vezes, vocês podem se deparar, podem não saber como resolver. E trago também oportunidades, como essa que eu comentei de hoje, né? Que você pode se antecipar aos fatos e oferecer seus serviços para a empresa para ser o responsável pela criação e implantação da área de compliance, tá bom? Obrigada a todos por terem assistido até aqui. Observe que esse é um conteúdo que foi feito com muito carinho e que temas, sugestões, dúvidas são sempre muito bem-vindos, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre a área de compliance, manda para mim. A minha equipe vai estar colocando algumas questões nos stories do Insta. Acompanhe por lá também, para que a gente consiga aumentar a nossa interação e eu possa ajudar você cada vez mais a atuar com o compliance na prática, tá bom? Obrigada a todos por terem assistido até aqui. Uma boa semana para vocês. Um beijo no coração e até quarta-feira. Tchau, tchau.